Olá, e se a fé, a crença, pudesse deixar provas físicas, palpáveis? Hoje vamos mergulhar num universo de crenças onde o mundo espiritual e o mundo material não só se tocam, como se cruzam o tempo todo. E a maior batalha de todas, como vamos ver, não acontece lá fora, mas aqui dentro, na nossa mente. Então, o nosso roteiro é este. A gente começa exatamente aí, no campo de batalha da mente. Depois, vamos entender como funciona a quebra de maldições do passado, de padrões familiares. E, por fim, vamos explorar as manifestações físicas e até financeiras que, segundo esta visão, são o resultado de tudo isso. Vamos lá! Para começar, a gente precisa entender a base de tudo, a ideia central que sustenta o que vem a seguir. É a crença de que os eventos do mundo espiritual podem, sim, e de fato produzem resultados físicos, que a gente pode ver e tocar no nosso mundo. E essa pergunta, no fundo, é o que guia toda a nossa análise de hoje. Ela é o ponto de partida. Vamos agora examinar os fenómenos que são vistos como a resposta a essa questão, tudo com base nos ensinamentos que estudamos, claro. Agora sim, vamos para o campo de batalha. Porque, segundo esta crença, a luta principal não é contra algo externo, não. É um conflito interno, uma questão de mentalidade. Uma batalha que acontece inteiramente dentro de nós. E um conceito-chave aqui é o chamado estado de Éden. E atenção, não estamos falando de um lugar físico, mas de um estado de espírito, de uma mentalidade. É descrito como uma confiança total na provisão divina, sabe? Abandonando aquela necessidade de controlar tudo pelo nosso próprio esforço. E este quadro mostra o contraste de forma bem clara, né? De um lado, o estado de Éden, paz, provisão divina, operar no sobrenatural. Do outro lado, o que chamam de terceira dimensão, que é o mundo da autossuficiência, da luta, da ansiedade, de viver pelo suor do rosto. A escolha entre estes dois estados é vista como o centro da jornada espiritual de uma pessoa. E olhem só esta citação que resume tudo de forma bem direta. Segundo este ensinamento, a autossuficiência, ou seja, a tentativa de ser o nosso próprio provedor, é apontada como a verdadeira origem de todo conflito e de toda luta espiritual. Ok, a partir dessa batalha interna, a gente avança para uma outra ideia, a de que muitos dos nossos problemas podem, na verdade, ser herdados. A crença aqui é que certos padrões negativos vão passando de geração em geração, mas, e este é o ponto, que eles podem ser ativamente quebrados. E como são chamados esses padrões? De espíritos familiares, ou, usando um termo que vem da psicologia, arquétipos. É como se fosse uma forma, um molde espiritual antigo que predispõe os membros de uma família a certos comportamentos, doenças, dificuldades, fazendo com que os mesmos problemas se repitam, geração após geração. E o mais curioso é como isso tudo se transforma em algo prático, com passos bem definidos. Primeiro, estudar a história da família para identificar esses padrões negativos. Segundo, confessar os pecados das gerações passadas. O terceiro passo é renunciar verbalmente a essas maldições. E por fim, o quarto passo: escolher de forma consciente ser moldado por um novo arquétipo, o de Cristo, e não mais pelos padrões da família. Muito bem. Depois de falar dessa batalha interna e da quebra com o passado, a gente muda o foco para o lado de fora, para os sinais físicos, sobrenaturais, que segundo os adeptos validam essas experiências espirituais e confirmam que elas são autênticas. E a lista de fenómenos que as fontes descrevem é, bem, impressionante. Vai desde pó de ouro e prata aparecendo no corpo das pessoas, até à materialização de pedras preciosas, como rubis e esmeraldas. Há relatos de penas que supostamente caem de anjos e até mesmo névoas visíveis, chamadas de nuvem de glória, que aparecem durante os cultos. E para dar um exemplo bem concreto, a origem daquelas pedras preciosas é explicada exatamente assim. A crença é que elas se desprendem das vestes de seres angelicais e se materializam aqui, na nossa dimensão, como um sinal. Ou seja, o ponto central aqui é que esses fenómenos não são vistos como aleatórios. De jeito nenhum. Eles têm um propósito claro dentro deste sistema de crenças. Funcionar como uma espécie de assinatura de Deus. Uma confirmação tangível de que o que está acontecendo ali é genuíno e vem do reino espiritual. E essa conexão entre o espiritual e o material fica talvez mais evidente quando o assunto é dinheiro.
Vamos agora analisar a crença de que o poder espiritual pode e deve ter um impacto direto na prosperidade material. Para a gente entrar nesse tema, uma das fontes que analisamos usa um dado estatístico bem forte como argumento. Afirma-se que 52% da riqueza mundial estaria nas mãos de pessoas de origem judaica, para defender a ideia de que a mentalidade de um povo está diretamente ligada à sua riqueza. Esse dado é usado para reforçar que a prosperidade começa, antes de tudo, na mente. E a coisa vai mais longe. Fala-se em depósitos angelicais, que seria literalmente dinheiro aparecendo de forma sobrenatural em contas bancárias ou carteiras, interpretado como uma provisão que vem direto do céu. E, de novo, tudo volta para a mentalidade. As fontes colocam lado a lado a mentalidade rica, focada em criar valor e em servir, com a mentalidade pobre, focada na escassez e em como obter mais com menos esforço. A primeira, claro, é vista como um alinhamento com os princípios divinos de abundância. E o ponto máximo dessa visão financeira é uma profecia, a da grande transferência de riqueza. Esta é a crença de que, em algum momento, haverá uma redistribuição em larga escala da riqueza do mundo, movida por meios espirituais, tirando dos ímpios e passando para as mãos dos fiéis. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso, vamos recapitular essa jornada que fizemos por este sistema de crenças que é bastante complexo. Lembram? A jornada começa lá dentro, no campo de batalha interior. A luta fundamental é abandonar a autossuficiência e adotar um estado de total confiança na provisão divina. Depois, o próximo passo é uma ação bem concreta: confrontar e quebrar os padrões negativos herdados da família, libertando a pessoa para um novo destino. E, por fim, todo esse trabalho interno, toda essa quebra com o passado, transborda para o mundo físico. O mundo espiritual intervém no mundo material com sinais, provas e provisões que se pode ver e tocar, desde pedras preciosas a depósitos financeiros. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar um pouco. Independentemente da nossa perspectiva pessoal, este sistema de crenças levanta questões fascinantes sobre a relação entre fé, percepção e a própria realidade. Onde é que termina a crença e onde começa a realidade?